Fala, galerinha linda! Eu sou o professor Joadson, professor da plataforma Gonçalves Dias, em mais um projeto Estudaê, um projeto do governo do estado do Maranhão em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e plataforma Gonçalves Dias. Ah, mas eu não sei o que é plataforma Gonçalves Dias. Não acredito que você não saiba. É uma plataforma de vídeos que nós temos e ela está hospedada no YouTube. Então, para você conhecer a plataforma Gonçalves Dias, primeira coisa, acessa o YouTube, vai lá perto da lupinha, pesquisa lá, plataforma Gonçalves Dias, clica na lupa. Quando aparecer, vai ter o ícone geralmente do lado esquerdo, clica no ícone lá, aí você vai entrar na página do canal, né, o canal da plataforma Gonçalves Dias, vai entrar na página e você vai ver que tem vários vídeos. Você vai ter vídeo para você que vai fazer vestibular, tem vídeo para você lá. Ah, eu já estudei para o vestibular, eu quero só a revisão mesmo, tem vídeo para você lá. Ah, eu já passei dessa fase e eu quero agora fazer concurso público, tem vídeo também para concurso público. Ah, eu gosto de artes, mas eu tenho uma aula de artes por semana, tem mais vídeo para você de lá de artes. Então você pode se deliciar com vários vídeos que você tem lá na plataforma, certo? E aqui, esse projeto é um projeto de reforço escolar para você. Então, você que está fazendo o ensino médio, você que está fazendo educação de jovens e adultos, você vai ter esse projeto, que é o nome qual é? Estudaê. E quando estiver lá na plataforma Gonçalves Dias, quando estiver na página lá do canal da plataforma Gonçalves Dias, não esquece de apertar o ícone para se inscrever e também acionar o sininho para você receber notificações de vídeos novos. Belezinha? Beleza. Então, essa é a nossa segunda aula do conteúdo geralmente utilizado para alunos do terceiro ano, que é de eletricidade, tá? Mais precisamente, eletrostática. Na aula anterior, o que a gente fez na aula anterior? A gente estudou sobre a estrutura da matéria. Então a gente viu que a matéria ela é composta de partículas pequenas chamadas de átomos, e que esses átomos são compostos por partículas menores ainda, que são os prótons e os elétrons. Beleza? Então a gente viu prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons, eles se concentram no centro do átomo, numa região que a gente chama de núcleo, e os elétrons giram em torno desse núcleo numa região que a gente chama de eletrosfera. Então, nessa configuração do átomo, os elétrons são aqueles que estão mais livrezinhos, certo? Beleza. E aí, gente, a gente viu o seguinte, que quase que por acaso, se esfregou um pedaço de resina vegetal com pele de animal. Isso fez com que se atraísse pedacinhos de palha. Essa resina vegetal, que a gente conhece como âmbar, né? Em grego significa elétron. Então foi um fenômeno novo que apareceu depois de se esfregar essa resina vegetal com pele de gato. E como era o nome dessa resina vegetal? Era, em grego, elétron. Então, daí o termo eletricidade, tá? Então, daí surgiu todo um estudo novo. E depois a gente viu que o corpo, viu que a eletricidade é uma propriedade da matéria, certo? Que o corpo tem eletricidade. Essa eletricidade ela pode se manifestar ou não, tá? Quando é que ela se manifesta? Quando, assim, e qual é a menor quantidade de eletricidade, que a partir de agora a gente não vai mais chamar de eletricidade, a gente vai chamar de carga elétrica, que é essa eletricidade que eu falo, que é inerente da matéria, que ninguém pode tirar isso. Qual é a menor quantidade de carga elétrica que encontramos isoladas na natureza? Só uma revisão. É a carga de um próton ou a carga de um elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, coulombs, a unidade de medida. Eu estou falando um pouco rápido porque é só para revisar a aula anterior. A aula de hoje é fazer com que como é que nós podemos fazer para essa eletricidade se manifestar? Por que foi necessário esfregar resina vegetal com pele de cordeiro? Existe outra maneira sem ser esse esfrega? É isso, tá? Os processos para que a eletricidade se manifeste, para que os corpos adquiram carga elétrica. Quais são os processos? Os processos de eletrização,
tá? Então a aula de hoje é para a gente falar sobre os processos de eletrização. Beleza? Então é isso. Se ligue aí, vamos para a tela. Processo de eletrização. Os processos de eletrização são métodos onde um corpo deixa de ser eletricamente neutro e passa a estar carregado positivamente ou negativamente. Os processos de eletrização ocorrem pela perda ou pelo ganho de elétrons, uma vez que o átomo não pode perder ou ganhar prótons por eletrização, já que estão presos ao núcleo do átomo. Foi o que eu falei para vocês agora, né? Então é isso. Como é que se eletriza um corpo? Você fornecendo elétrons para ele ou retirando elétrons dele. Certo. Então, quais são os processos de eletrização? Primeiro, quando é que um corpo está eletrizado? Já vimos já. É quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, tá? Então, geralmente ele se encontra eletricamente neutro na natureza, com o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, essa eletricidade ela não se manifesta por isso, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. E quando é que ela vai se manifestar? Quando esse número for diferente. Tiver mais prótons do que elétrons, então ele está carregado positivamente. Quando ele tiver mais elétrons do que prótons, carregado negativamente. Então o primeiro processo para isso acontecer é a triboeletrização ou eletrização por atrito. São 3 processos. Vamos para o primeiro. É caracterizado pelo atrito entre 2 corpos fabricados com materiais diferentes e ambos precisam estar eletricamente neutros, com a mesma quantidade de prótons e elétrons, como eu acabei de falar. Então, é caracterizado pelo atrito. Então, atritar é esfregar um no outro, que é também chamado de triboeletrização. Certo? Nesse processo, teremos a passagem de elétrons entre os corpos, de forma que um receberá elétrons, transformando-se em um corpo eletricamente negativo. E o outro doará elétrons, perderá elétrons, transformando-se em um corpo eletricamente positivo. Isso é decidido com base na série triboelétrica dada pela tabela a seguir. Então, quando você esfrega um corpo no outro, atrita um corpo no outro, vamos chamar assim, um que é mais forte vai arrancar elétrons do outro. Então ele vai ficar com mais elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. O outro vai perder elétrons, vai ficar com mais prótons, ele vai ficar carregado positivamente. Agora, quem vai arrancar de quem? Quem é esse mais forte, entre aspas, aí, só para vocês entenderem melhor? Aí quem define, foi definido experimentalmente essa tabelinha, que não vai ser preciso decorar. Eu só quero que vocês aprendam a utilizá-la. Se perguntar sobre triboeletrização, eletrização por atrito, quem vai ficar positivo, quem vai ficar negativo, ele tem que mostrar a tabela para vocês. Então vamos ver aqui, o que está dizendo essa tabela? Se chegar uma tabela como essa, tem tabela com mais elementos do que essa, com menos, mas é assim, ó, o que diz essa tabela? Como é que a gente usa a tabela? Veja que tem uma setinha aqui, ó, apontada para baixo com um sinal negativo aqui embaixo. Ele está dizendo que quando eu atritar 2 elementos desses, o que tiver acima na tabela vai ficar carregado positivamente, vai perder elétrons. O que estiver abaixo da tabela vai ser o mais forte, é o que vai arrancar elétrons do outro. O exemplo bem aqui, ó. Eu tenho um bastão de vidro com um pedaço de seda. E eu vou atritar esse bastão, essa seda no bastão. Aí eu vou procurar aqui, ó, o vidro está aqui em cima e a seda está aqui embaixo. Desses dois, o vidro está em cima. Logo, o vidro vai ficar positivamente carregado e a seda vai ficar negativamente carregada. Tá? Então, olha só, quando eu esfreguei aqui, olha, o vidro ficou positivo. Eu só vou fazer um complemento, gente. Ó. A seda, se vocês perceberem, a seda ficou com 1, 2, 3, 4 elétrons a mais. Ela arrancou 4 elétrons do vidro, né? Vocês conseguem olhar aqui. Então, o vidro perdeu 4 elétrons. Logo, ele vai ficar com 4 cargas positivas aqui, ó. Não só 2. Só para ficar bonitinho, tá? Na eletrização por atrito, os corpos adquirem mesmo valor de cargas, porém sinais contrários. Beleza? Simplesinho, né? Vamos para o segundo método. O método agora é o contato.
Este tipo de eletrização ocorre quando o corpo condutor está carregado, já tem um carregado, e entra em contato com o outro, neutro geralmente, né? Porque eu quero eletrizar o segundo. Então eu vou pegar um que já está eletrizado, mas como eu faço para eletrizar esse primeiro? Pode ser por atrito, por exemplo. Eu vou pegar aquele bastão de vidro, por exemplo, né? Ou a seda, e vou tocar agora em outro corpo, para que essa eletrização seja feita por contato. Parte da carga irá ser transferida para outro corpo. Nesse processo, os corpos envolvidos ficam carregados com carga de mesmo sinal e a carga do corpo que estava inicialmente eletrizado vai diminuir porque ele vai doar uma parte para o outro, né? Vamos ver aqui na figura. Olha só, nesse primeiro exemplo, eu tenho um corpo neutro, aqui, ó, e eu tenho esse corpo que está eletrizado negativamente. Aí, quando fizer o contato entre eles, uma parte desses elétrons vai passar para o outro, fazendo com que esse segundo aqui, ó, também fique eletrizado. O primeiro vai ficar com menos carga do que ele tinha anteriormente. E o segundo vai pegar um pouquinho das cargas. É um processo simples, né? Eletrização por contato. Colocou o contato, o elétron vai ser transferido de um para o outro. No caso aqui da eletrização com um corpo previamente eletrizado com carga positiva, né? Com mais carga positiva, quando entrar em contato, eu quero que vocês saibam, ó, não é que vai vir cargas positivas da esquerda para a direita, não. Vai vir cargas negativas, elétrons, aqueles que se movimentam da direita para a esquerda, tá? Então, esse da esquerda vai perder elétrons, vai ficar carregado positivamente. E o da direita vai ganhar elétrons neutralizando algumas dessas cargas aqui, ó. Então ele vai ficar com menos cargas positivas, tá? E entendam, na eletrização por contato, os corpos eletrizados adquirem carga de mesmo sinal, tá? Então eles ficam eletrizados com carga de mesmo sinal. Não é facinho? Enquanto na eletrização por atrito as cargas têm sinais diferentes, na eletrização por contato, os corpos eletrizados adquirem cargas de mesmo sinal. Aí um tem que estar eletricamente carregado já. Beleza? Então, é relativamente simples, né? Esse terceiro processo vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente, mas ele não é muito difícil. Então, se prestar atenção, a gente consegue entender legalzinho, ó. É chamado de indução. Eu vou explicar com calma para vocês. A eletrização por indução consiste em aproximar um corpo previamente carregado, mas acompanhe, aproximar. Não vai tocar, porque esse aí já vai ser contato. Aproximar um corpo previamente carregado, que a gente vai chamar ele de indutor, tá? De um outro corpo, um condutor eletricamente neutro. Ah, o que é um condutor? Eu vou falar rápido aqui, mas vai ter uma aula específica para explicar isso para vocês. Um condutor de eletricidade, gente, é um corpo cujo material que ele é feito permite o movimento livre de elétrons ao longo dessa estrutura. Os metais, em geral, são excelentes condutores de eletricidade, tá? Esse é um bom condutor de eletricidade. Beleza, um bom condutor elétrico. Tá, então estamos aqui chamando de, assim, um corpo... Eu vou começar logo. A eletrização por indução consiste em aproximar um corpo previamente carregado, chamado de indutor, de um outro corpo, de outro condutor eletricamente neutro, chamado de induzido. Vou explicar direitinho para vocês. Então aqui eu tenho o indutor e o induzido. De modo que a presença das cargas do indutor faça com que os elétrons do corpo induzido movam-se em seu interior, ocorrendo a polarização das cargas. Vou explicar. A polarização das cargas nada mais é que a separação entre cargas positivas e negativas. Quando polarizado, o corpo induzido ainda está neutro, ainda é neutro.
pois apresenta o mesmo número de prótons e elétrons. Desta forma, para que esse corpo torne-se eletrizado, é necessária a presença de um outro corpo ainda, de um meio pelo qual elétrons possam fluir, ou ainda um meio pelo qual os elétrons possam fluir, ou um corpo ou um meio para que esses elétrons possam fluir. Vamos lá. Via de regra, faz-se uso do aterramento, que consiste em conectar o corpo induzido à Terra por meio de um fio condutor. Depois de aterrado, os elétrons presentes no corpo induzido podem fluir em direção à Terra ou da Terra em direção ao corpo induzido, de acordo com o sinal das cargas presentes no corpo indutor. Tá uma confusão grande, né, gente? Não, mas é só a descrição de tudo que eu vou explicar daqui a pouco. Resumindo, primeira coisa que se faz, aproxima o indutor do induzido. Segundo, o que vai acontecer quando fazer isso? A polarização das cargas do induzido devido à aproximação do indutor. Então, o induzido vai separar as cargas. Aí, qual é a próxima etapa? Fazer o aterramento do induzido na presença do indutor, de modo que os elétrons possam fluir da Terra ou para a Terra. Aí, após isso, ainda na presença do indutor, retira-se o aterramento e, posteriormente, afasta-se o indutor do induzido. Beleza, aí vocês vão dizer assim, não entendi nada. Então, vamos para a figura aqui, ó. Veja que é uma figura até simplesinha. Olha só, atenção. Aqui, primeiro, eu tenho o corpo que está neutro, que eu quero eletrizar esse corpo. Aí, eu tenho que pegar um corpo que já está eletrizado e aproximar dele. Então, está aqui um bastão eletrizado, aqui no caso com carga negativa. Esse aqui é o chamado indutor. Indutor. É esse cara, tá? Ele vai induzir a separação de cargas aqui, ó. Esse aqui que vai separar as cargas, ele foi induzido pelo bastão, por isso que o nome dele é induzido. Esse aqui induz, é o indutor. Esse aqui sofre, ele foi induzido a separar as cargas. Houve uma divisão aqui, ó, uma separação que nós chamamos de polarização. Então aqui está polarizado, ó. Essas cargas negativas do indutor repeliram as cargas negativas do induzido. Afastou só. Mas aqui, se você olhar, ele ainda está neutro. Eu tenho 3 prótons de um lado, 3 elétrons do outro. Se nesse momento eu afastar o indutor, o induzido que está aqui polarizado volta a ficar assim, ó. Então, não é só aproximar. Aproxima para quê? Para que haja polarização. Certo? A separação. Então, ó, agora vamos para outra etapa. Ainda com esse cara aqui, ó, quem é esse cara? O indutor. Ainda com ele aqui, para poder ficar polarizado, com a presença dele, deixa a polarização. Aí eu vou pegar, por exemplo, um fio condutor e ligar na Terra. Lembra que aqui estava elétrons em excesso? Quando eu ligo com a Terra, esses elétrons escoam para a Terra. Não precisa demorar muito não, é só um toquinho. Esses elétrons vão escoar para a Terra. E aí eu desligo isso aqui. Quando eu desligo, olha como ficou aqui, ó. Ficou os 3 aqui, ou 4. Aqui não vai importar muito a quantidade. Então, ele ainda ficou aqui por causa do indutor. Aí eu retiro o indutor. Só vou retirar o indutor depois que eu desligar o aterramento. E esses prótons que estavam aqui, essas cargas positivas que estavam a mais, vão se espalhar pelo corpo todo. E aqui eu consegui eletrizar o segundo corpo. Tá? Então é isso. Ó. De novo, aproxima o indutor do induzido.
que acontece? A separação de cargas, a polarização. Qual é o próximo passo? Ligar o aterramento. Para quê? Para que esses elétrons se movimentem. Se aqui tiver elétron, vai descer para a Terra. E se aqui tiver cargas positivas, vai subir elétrons da Terra. Tá? E aí, liga e desliga rapidão. Depois que eu faço isso, eu afasto o indutor do induzido. E essas cargas em excesso vão se espalhar pelo corpo todo. É isso. Tá, galera? Beleza, então esse é o processo de indução. Foi o que eu falei, é o que dá um pouquinho mais de trabalho. Tá bom? Então é isso. Acabou. É rapidão. Passa rápido, né? Beleza, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E eu quero que vocês assistam a aula anterior que teve e nos acompanhem nas demais aulas. Tchau, tchau e até a próxima.